A WePink virou uma das marcas de cosméticos mais conhecidas do Brasil. Criada por Virgínia Fonseca junto com a empresária Samara Pink, a empresa explodiu em vendas, faturou bilhões e se tornou um fenômeno nas redes sociais. Mas junto com esse sucesso também vieram as polêmicas, reclamações de clientes, críticas aos produtos e uma enxurrada de problemas que já vinham circulando pela internet. Só que agora surgiu algo muito mais sério. Uma investigação jornalística revelou que pessoas ligadas à empresa já tiveram sociedade com uma mulher conhecida como Japa do PCC, viúva de um dos nomes mais fortes da facção criminosa Primeiro Comando da capital. E a história fica ainda mais estranha quando a gente começa a conectar empresas, sociedades antigas, movimentações financeiras suspeitas e personagens que aparecem nos bastidores dessa marca bilionária. Será que tudo isso é apenas uma coincidência ou existe algo muito maior por trás da WePink? No vídeo de hoje, a gente vai entender toda essa história, como essas conexões surgiram e por que esse novo escândalo pode afetar diretamente a imagem da empresa de Virgínia. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A WePink é uma das marcas de cosméticos mais conhecidas do Brasil. A empresa criada por Virgínia Fonseca em parceria com Samara Pink, guarde bem este nome, ganhou a atenção dos brasileiros por ter o rosto ali de Virgínia Fonseca na frente da empresa, né? Mas também pelos produtos que agradam alguns e decepcionam muitos. Rapaz, tá certo isso? E aí, toda vez que eu ia fazer minha rotina de skincare, eu ficava não sei quanto tempo no banheiro, passando produto. Eu tinha que ler na lista. Tá, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu falei, gente, eu tô de saco cheio disso. Aí a Samara e o Thiago foram lá pra casa, a gente conversando, eu falei, véi, não dá, não tá dando e tal. Aí a gente começou a falar, falou, bora. Falei, na hora. A Virgínia entrou em sociedade com Samara, mas por trás das câmeras também está Thiago Stabile, o marido dela. Até aí, tudo bem, uma parceria de sucesso que, apesar das polêmicas envolvendo produtos, ficava apenas nas críticas da internet. Só que há poucos dias surgiu uma notícia que, olha, pode afetar seriamente a imagem da empresa. O site de notícias Agência Pública revelou que supostamente o casal sócio de Virgínia já teve sociedade com uma mulher chamada Karen de Moura Tanaka Mori. E quem é ela? Simplesmente conhecida como a Japa do PCC. Bom, existe também uma empresa de cosméticos chamada Pink Lash, voltada mais para cílios. Inclusive, ela teria servido de inspiração para a criação da WePink. Voltando um pouco no tempo, lá em 2017, no bairro de Cambuci, em São Paulo, foi inaugurado um estúdio chamado Sami Karen Lash Studio de Beleza Limitada, que no futuro viraria então a Pink Lash. Mas por que eu estou falando dessas duas empresas? Bom, é justamente daí que vem a relação. Karen Mori e Samara Martins teriam se tornado sócias ainda em 2015, então as duas já mantinham uma ligação ali há mais de uma década. A sociedade entre as duas deu muito certo e a Pink Lash acabou se tornando uma franquia, chegando a ter pelo menos 12 unidades espalhadas pela grande São Paulo. Thiago Stabile, que hoje é marido de Samara, naquela época ainda era apenas namorado, mas já naquele período também passou a fazer parte da sociedade. Com tudo dando certo e Samara ganhando relevância nesse mercado, em certo momento ela virou amiga de Virgínia, e o resto vocês já sabem. A empresa de cosméticos das duas chegou a faturar 1,3 bilhão de reais só em 2025. Porém, existe um pequeno problema que começa a aparecer em diversos portais. Sabe a Karen, ex-sócia de Samara e Thiago? Então, ela é viúva de ninguém menos que Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, que foi um dos grandes nomes do PCC. Wagner foi apontado pela Polícia Civil de São Paulo como um dos principais representantes do PCC na região da Baixada Santista. Ele foi executado em 2018 e depois da morte dele, a Pink Lash continuou crescendo. Já Karen permaneceu na Pink Lash até 2021. Se a gente liga essas datas, não dá para afirmar nada, mas é bem possível que o casal da WePink tenha conhecido o rapaz do PCC e aí a internet já começa a especular várias coisas. Até porque, após investigação sobre lavagem de dinheiro e associação criminosa, em fevereiro de 2024, Japa foi detida pela Polícia Civil de São Paulo, suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da capital. A prisão aconteceu após o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidos em sua casa mais de $1,50 milhão em espécie, além de uma Audi, Ou seja, Karen já esteve bem próxima aí do PCC, assim como também era próxima de Samara e Thiago. Isso significa que o casal Pink tem relação com a facção? Não, até porque você pode ter um amigo criminoso sem saber. Tem gente que esconde muito bem essas coisas, mas fica um pouco chato.
né? Ainda mais considerando que eles pareciam bem próximos. A moça segue investigada e a defesa de Karen confirmou à agência pública, que foi o primeiro site a falar sobre isso, que Samara e Karen tiveram ligação através da Pink Lash entre 2017 e 2021, período em que venderam quase 100 lojas pelo Brasil. Segundo as investigações, após a morte de Cabelo Duro, Karen abriu uma empresa chamada KK Participações e passou a movimentar muito mais dinheiro do que o patrimônio que possuía. Para a polícia, isso pode indicar a lavagem de dinheiro do patrimônio que teria sido deixado pelo seu ex. O documento também afirma que Karen teria continuado atuando e mantendo prestígio dentro da facção, além de administrar bens escondidos das autoridades com a ajuda de pessoas de confiança. Como comentei, Karen chegou a ser presa em 2024, mas hoje responde em liberdade usando tornozeleira eletrônica. Ela conseguiu esse benefício após alegar a necessidade de cuidar do filho menor de idade. Segundo o advogado de Karen, o dinheiro encontrado na casa dela no dia da prisão viria da venda da parte que ela tinha na sociedade da Pink Lash para Samara. Segundo ele, a sua cliente não faz parte de nenhuma organização criminosa. Mas isso é o que qualquer advogado bom falaria, não é? O site que publicou a matéria até tentou contato com a WePink e com a Pink Lash para ouvir a versão deles, mas não houve resposta. O fato é que após a morte de Cabelo Duro em 2018, os negócios de Karen e Samara continuaram crescendo. Entre fevereiro e novembro daquele ano, novas unidades foram abertas e foi também nesse período que Thiago, então namorado de Samara, entrou para o time. Ainda em 2018, Karen abriu a empresa KK Participações junto com o filho. Segundo um processo da Justiça de São Paulo, essa empresa é apontada como possível instrumento para lavagem de patrimônio ilícito e o primeiro endereço da companhia, no bairro da Aclimação, também passou a abrigar uma unidade da Pink Lash. Tudo isso acaba soando meio estranho e suspeito. A partir de 2020, a KK Participações mudou a sua sede para outro endereço ligado à Pink Lash, no Jardim Paulista. No local chegaram a funcionar várias empresas com nomes parecidos e ligados a Samara, Karen e outros sócios. Somadas, elas registravam mais de 535 mil em capital social. Segundo as notícias, também existiram outras empresas relacionadas ao grupo, como a TS Infinity Franchising, a CS Participações e a Pink Lash Treinamento. Juntas, ultrapassavam 1,4 milhão em capital registrado e tudo isso consta em registros públicos da Jusesp. O crescimento da Pink Lash começou a chamar a atenção da imprensa por volta de 2021. Nas reportagens da época, Samara dizia ser a principal responsável pelo negócio. Segundo o advogado de Karen, ela não aparecia nas redes sociais porque sempre foi uma pessoa mais reservada. Mesmo assim, naquele momento, a Pink Lash já projetava um faturamento anual de cerca de 3 milhões de reais. Em abril de 2021, Thiago, então namorado de Samara, e o empresário chinês Xiao Pengtan, eles fundaram a WePink Comércio de Produtos de Cosméticos. E aí, vocês já sabem, Samara e Virgínia também entraram no projeto. Só que nessa época ainda existiam outras empresas ligadas a Samara e Karen. Em fevereiro de 2023, a KK Participações mudou de endereço para um prédio comercial de alto padrão na Vila Conceição, em São Paulo. E foi esse mesmo endereço que depois apareceu como sede da VF Holding Participações, empresa criada por Virgínia Fonseca em 2024 com um capital inicial de 50 milhões. Segundo o advogado de Karen, a ideia inicial de criar um negócio de venda de produtos de beleza teria surgido numa sociedade entre ela e o Thiago Stabile. Ele afirma que Karen chegou a ter uma empresa com Thiago voltada à venda de insumos para as franquias da Pink Lash, e que depois que Samara conheceu Virgínia por meio da empresa, a WePink foi criada sem a participação de Karen, o que teria feito ela se sentir prejudicada por Samara. Ou seja, essa mulher que a polícia liga ao PCC poderia até ter virado sócia da WePink. Vale lembrar que em 2023, o irmão de Samara, o Igor Kahanovic Soares, ele foi preso em flagrante em Divinópolis, no interior de Minas, por porte ilegal de arma. A condenação saiu em 2025, mas acabou substituída por prestação de serviços à comunidade. Depois disso, ele se mudou para São Paulo e passou a atuar em negócios ligados à irmã. O Igor virou franqueado da WePink, abriu vários quiosques da marca em shoppings pelo Brasil. Cerca de 15 meses ele registrou 14 unidades, incluindo lojas em Salvador, Brasília, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro, além de vários pontos de São Paulo. E em todos esses negócios, a sócia dele é Peichan Zen.
empresária de origem chinesa que também tem sociedade com o Xiaopengtan, né, um dos nomes envolvidos aí na criação da WePink. E lembra quando eu falei dos problemas da empresa? Então, em 2025, a WePink assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Goiás e concordou em pagar 5 milhões por danos morais coletivos após milhares de reclamações sobre atrasos nas entregas, falta de produtos e dificuldade de reembolso. 5 milhões que, convenhamos, não é nada para eles, não é? Segundo o Ministério Público, a empresa chegou a vender um volume bem maior do que sua capacidade de produção e entrega, priorizando as vendas antes mesmo de garantir o estoque e a logística. Enfim, a WePink faturou muito em poucos anos e também já acumulou diversas polêmicas, e essa agora pode queimar ainda mais a imagem deles. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que pode existir uma ligação entre os sócios da Virgínia e o próprio PCC? Será que eles sabiam do envolvimento da amiga e ex-sócia com a facção? Algumas perguntas incômodas aí, né, que fica no ar aí com tudo isso vindo à tona. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa bomba aí, né? Você acha que a Virgínia pode vir falar alguma coisa, a própria WePink vir se manifestar para alguma espécie de nota ou não, eles vão ficar quietos? E assim, como em tese, né, não teria nada a ver com a própria WePink, né, fora ali esses sócios da WePink terem conhecido essa menina aí, talvez seja melhor ficar quieto ou eles podem vir falar alguma coisa. O que você acha? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!